Mais uma vez estamos aqui nesta tarde, hoje sábado, dia 18 de abril, já são 6 horas e 2 minutos. Estamos começando mais uma live com o título Estudando as Sagradas Escrituras. Está aqui meu filho Wesley, para que juntos com os amados irmãos que estão conosco nesta hora, possamos compartilhar a palavra de Deus, nos alimentarmos dela e sendo edificados por ela. Quero fazer uma oração neste momento, juntamente com você, sua família que está em casa, na sala, na cozinha, onde você estiver. Ajunte a sua família para juntos estarmos estudando as Sagradas Escrituras. Senhor Deus, eterno Pai, querido e santo e poderoso que está no céu, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade a qual tu nos concede, de mais uma vez estar juntamente com os nossos amados irmãos, para estarmos juntos, nos alimentando da tua palavra. Que teu Espírito Santo possa falar poderosamente aos nossos corações, e que a tua palavra venha edificar as nossas vidas. É o que nós, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus. A paz do Senhor, Wesley. Pode Senhor a todos os irmãos. É uma alegria estar aqui hoje, nessa tarde, para estarmos aprendendo mais um pouco da palavra de Deus, para estarmos nos enchendo mais um pouco da presença de Deus. Você que está aí, vai compartilhando a live, vai chamando seus familiares para estar aí juntamente com você, aprendendo mais um pouco aí da palavra de Deus. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia Sagrada, o exemplar da Bíblia Sagrada, e abri-la na primeira carta de João. A primeira carta de João, no capítulo 1. Eu estarei lendo aqui alguns versículos e depois Wesley estará me ajudando, recitando os versículos que estaremos usando para a meditação nessa final de tarde, início de noite, a qual creio que Deus estará falando poderosamente às nossas vidas. Queremos falar hoje sobre as bênçãos que acompanham aqueles que andam na luz. Vou repetir novamente, eu quero estar juntamente com os irmãos, meditando sobre as bênçãos que acompanham aqueles que andam na luz. Então vamos ver o que o apóstolo João, ele nos escreve na sua primeira carta universal, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam da palavra da vida. Porque a vida foi manifesta, e nós a vimos e fomos testemunhas, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e foi manifestada a nós. O que vimos e ouvimos vos declaramos, para que também possais ter comunhão conosco. E verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria possa ser completa. Então, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhões uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós vemos aqui que João, primeiramente, ele inicia esta carta
declarando para nós sobre a encarnação de Cristo Jesus. É uma doutrina muito importante para a nossa fé cristã. Entendermos que Jesus, sendo Deus, ele esvaziou-se da sua glória por espontânea vontade, humilhou-se, tomando-se forma de homem, para que pudesse cumprir a justiça de Deus. Mas nós vemos aqui que o apóstolo João, nessa primeira carta, ele vai dizer que Jesus Cristo era desde o princípio, ou seja, Jesus existia antes da criação. O Wesley vai ler para nós aqui o Evangelho de João, capítulo 1, o versículo de número 1, que também nos declara isso. Que diz aí? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós vemos aí João, no seu Evangelho, dizendo que no princípio o Verbo estava com Deus, que o Verbo era Deus. A mesma declaração ele traz aqui desta carta, nessa sua primeira carta, reafirmando esta doutrina, que Jesus Cristo, ele existia antes da criação do mundo, antes da criação de todas as coisas. Antes de Jesus Cristo se encarnar, ele já existia. E então nós vemos que o apóstolo João, ele fala e nos declara e nos ensina este princípio da pré-existência de Cristo Jesus, antes da sua encarnação. Que quando ele se encarnou, então ele foi visto, contemplado. João vai dizer-nos aqui que ele o apalpou, que ele testemunhou, que ele estava com Cristo Jesus. E nós devemos entender e compreender uma coisa, que para que nós possamos conhecer uma pessoa, precisamos andar com ela. João, o apóstolo, andou com Jesus, conheceu Jesus de perto, estava ao lado dele em várias situações que ele viu Jesus enfrentar e que ele esteve junto. E isso acrescentou a vida dele. Isso o abençoou, isso fez ele crescer mediante a este conhecimento, mediante a esse testemunho, mediante de estar juntamente com Cristo Jesus. E nós vemos então que ele afirma que ouviu Jesus falar, que contemplou e que com suas mãos o tocou. Ou seja, Jesus Cristo não é um personagem, uma lenda, uma história inventada. Jesus Cristo é uma pessoa que veio, encarnou-se para cumprir a justiça de Deus. E também ele vai nos dizer, aqui na primeira carta ao João, no capítulo 1 João, abre lá, irmão Wesley. Primeira carta a João, capítulo 1, no versículo 3, ele vai nos declarar algo maravilhoso da questão do resultado de Jesus Cristo ter encarnado. O versículo 3 nos diz o quê? Versículo 3? Isso. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Vemos aqui que o apóstolo João, depois de declarar que Jesus Cristo existia antes de todas as coisas, que Jesus Cristo encarnou para cumprir a justiça de Deus, que o apóstolo Paulo contemplou, o apóstolo João contemplou,
que o apóstolo João testemunhou, tocou, o acompanhou, aprendeu dos seus ensinos. Ele fala agora no versículo 3, que Jesus Cristo também veio para que nós possamos ter comunhão com o Pai. Ele está dizendo que o que ele viu e que ele ouviu, ele declara agora à igreja, para que também estes que estão ouvindo possam ter comunhão entre si e comunhão com o Pai através de Cristo Jesus. Romanos, Wesley vai abrir agora aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo 1. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, Paulo vai trazer uma declaração maravilhosa para as nossas vidas. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos aqui Paulo dizendo que aquilo que Jesus Cristo fez, nós vamos ver Paulo escrever sobre a obra expiatória de Cristo Jesus para nos justificar diante de Deus. E esta obra, ao qual nós recebemos pela fé, nos justifica diante de Deus, fazendo-nos que nós tenhamos paz com Deus. Só podemos ter comunhão com Deus se tivermos paz com Ele. E quem proporciona essa paz com Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo proporciona esta paz com Deus aos nossos corações. Essa é uma das bênçãos a qual recebemos por andarmos na luz. Nós vemos ainda na sua primeira carta universal, a qual estamos lendo, capítulo 1, versículo 4, 1 João, capítulo 1, de versículo 4, o apóstolo João trazendo para nós mais uma verdade. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Veja bem, nós vemos que o apóstolo João, ele está dizendo o seguinte: nós estamos anunciando, declarando a vós tudo isto, para que a alegria no vosso coração não seja circunstancial, não seja uma alegria pautada em uma situação que você esteja vivendo. O que o apóstolo João está dizendo não é só quando tudo está bem que você vai sentir alegria, mas também quando vieres as dificuldades, as adversidades, os problemas, este gozo, esta alegria que você sente é por causa da comunhão que você tem com Deus. É por causa desta união que você está tendo com o Senhor Deus. Essa comunhão que provém da pessoa de Cristo Jesus. E por causa desta comunhão, ela vai gerar em você a alegria, um gozo, uma alegria a qual não está, volto a dizer, relacionada às circunstâncias. Vemos o apóstolo Paulo escrever na sua carta aos Gálatas sobre o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 21 em diante. E nós vemos que o gozo faz parte do fruto do Espírito. É algo que o Espírito Santo vai desenvolvendo dentro de nós. Não estou querendo dizer que não teremos na nossa vida momentos em que sentiremos tristeza, angústias. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nesses momentos que possam vir de tribulações, de dificuldade, adversidades, nós teremos da parte do Senhor o consolo. E esse consolo, por causa da comunhão que temos com Ele, trará a alegria para a nossa vida. Mas mais uma outra coisa que o apóstolo João vai nos dizer depois de tudo isso ainda, aqui,
é sobre as características de Deus. Ele vai nos revelar no versículo de número 5, que o Wesley vai estar lendo para nós. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Vemos aqui que João está dizendo que uma das características de Deus é que ele é luz e que nele não há trevas alguma. Nós vemos que a palavra trevas na Bíblia ela pode ser usada relacionado à natureza. Como assim, pastor? A dia e a noite. As trevas também ela pode ser usada dentro de um contexto, falando de dias difíceis, dias de juízos, dias de adversidades. A noite ou as trevas também fala-se sobre a volta de Cristo Jesus. Jesus fala uma parábola dizendo: se o senhor da casa soubesse o momento e a hora em que o ladrão viesse à sua casa, ele estaria esperando para que não fosse pego de surpresa. Jesus também falou, a palavra de Deus também fala que nós devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite virá, aonde não poderemos mais trabalhar. Então, nós temos que, na Bíblia Sagrada, a palavra trevas, elas têm muitos significados. Mas aqui, o que o apóstolo João está nos ensinando, primeira coisa, que Deus é luz e que nele não há trevas. E ele vai estar nos mostrando que essas trevas está relacionado também à questão do pecado do homem viver no pecado ou na iniquidade. Para que o homem saia das trevas, é necessário que ele possa confessar os seus pecados. Está escrito aqui em Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Uma palavra tão correta e certa para nós. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Nós vemos aqui, né, Wesley, que a pessoa se faz necessário confessar os seus pecados. Porque se ele não confessar, ele não vai receber de Deus. O que você acha disso? Como a Bíblia nos mostra, está escrito em Provérbios que vem de Salomão, tudo quanto nós fazemos para a glória de Deus. Porém, o pecado do homem, ele afasta você de Deus, afasta você da presença de Deus, e assim, dessa forma, você não consegue prosperar, seja qual for o momento que está o mundo, seja um momento de crise ou não. É preciso que você siga o caminho de Deus, é preciso que você siga a palavra de Deus, e qualquer coisa que você tenha feito que seja contra, você confessar, você falar para Deus, mostrar a Deus que, Deus, eu me arrependo disso que eu fiz, que está contra a sua palavra, e assim deixar para que você possa ser abençoado por Deus, para que você possa se reaproximar de Deus. Nós vemos também, irmão Wesley, que o apóstolo João, ele escrevendo no seu evangelho, lá no capítulo 3, quando Jesus Cristo ele teve um encontro com um dos príncipes dos judeus, por nome de Nicodemos. Nicodemos, ele era príncipe entre os judeus, ele era fariseu, era conhecedor das escrituras, da lei do Senhor, e ele então foi perguntar ao Senhor, questionar a Deus, a Cristo Jesus, sobre as coisas da vida eterna. E Jesus Cristo falou para ele que se ele não se arrependesse e não nascesse de novo, ele não entraria no reino do céu e nem veria o reino do céu. Isso está em João capítulo 3, versículo 3 e versículo 5. Então, como Wesley aqui falou,
nós vemos então que para que a pessoa possa andar na luz como Deus é luz, se faz necessário esta pessoa tomar a decisão de confessar os seus pecados, mas não somente confessar os seus pecados, mas também parar de transgredi-las, parar de fazê-las, para que possa alcançar de Deus a misericórdia do Senhor. Nós vemos, peço para o Wesley abrir em Efésios capítulo 4, versículo 18, enquanto ele abre lá para ler o versículo, eu quero dizer que as trevas, que aqui nesse momento está se falando do pecado, ele cega o entendimento do ser humano. Efésios, Paulo vai falar isso para nós, capítulo 4 e versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Nós vemos aqui que Paulo está nos ensinando, está nos dizendo que as trevas, o pecado, ele entenebrece, ele aprisiona a mente do ser humano. Paulo vai escrever na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século tem aprisionado a mente dos seres humanos. Aprisionado a mente dos seres humanos para que eles não possam ser alcançados pela luz do Evangelho, para que continuem prisioneiros. E isso tem também acontecido, esse versículo, Wesley, ele também está relacionado ao coração, sobre a dureza do coração do homem, não é verdade? Sim. Nós temos um exemplo sobre, até uma história bíblica, sobre a questão de Faraó e Moisés. Moisés indo lá libertar o seu povo, né, por ordem assim de Deus. Faraó, ele vendo que Moisés ele vinha para poder libertar seu povo, Faraó endurece seu coração e não permite que aquele povo vá embora do Egito para assim poder adorar o seu Deus, para poder assim, né, vir a se libertar daquilo e começar, né, a ir adorar o seu Deus. Essa dureza de coração custou muito caro ao Faraó, como nós podemos analisar na história, em que houve as pragas, o Egito passou por diversos problemas, houve mortes, houve crise, posso assim dizer, no que se diz respeito à economia, visto que muitas pragas acabavam com o gado, acabavam com as plantações, tudo por causa da dureza do coração de Faraó, que assim foi cegado pela sua ignorância. Nós vemos que em Faraó, ele teve a soberba, ele se achou que estava acima do Deus de Israel. Ele entendia que os deuses do Egito o protegeria, né, das mãos do Deus Altíssimo, enganando-se a si mesmo. Mas o pecado que estava dominando o coração de Faraó, endurecendo o seu coração, aprisionando a sua mente, fez com que ele tivesse o coração endurecido. E podemos dizer o que, falando sobre isso, sobre a pessoa rejeitar o Evangelho de Cristo Jesus. Nós vemos que Deus é luz, nós vemos que o pecado faz o homem estar em trevas, e nós vamos ver também que há pessoas que escolhem estar em trevas. No Evangelho de João, capítulo 3, o evangelista, o apóstolo João, capítulo 3, versículo 18, ele vai nos trazer essa verdade das pessoas que viram a Cristo Jesus como ele viu, escutou, ouviu seus ensinos, mas eles preferiram fazer o quê? Versículo 23. João capítulo 3, versículo 18, né? 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então veja aqui que João está dizendo o seguinte: aqueles que ouviram, resolveram, tomaram a atitude de não acreditar, de não crer, mas quiseram amar as trevas do que a luz, eles estão aprisionados
nessas trevas e neste pecado. E nós vemos então que por que eles não creram? Por que eles não quiseram aceitar? O versículo 21 do capítulo que o Wesley leu, vai ler aqui para nós. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, Wesley, o que o apóstolo João está dizendo para nós é o seguinte: essas pessoas não resolveram não crer, não quiseram acreditar, porque eles teriam que parar de praticar suas obras de pecados. Sim, então, o pecado, ele vem, antes de você fazê-lo, vem a tentação. E se pecado não fosse algo bom para a carne, ninguém ia fazer. Então, muitas dessas pessoas que viam no pecado o prazer na carne, elas estavam cegadas por isso, pelo prazer, pelo amor às coisas deste mundo, e desse jeito elas não queriam deixar esse prazer para poder fazer coisas que não seriam algo bom para a carne, seriam algo prazeroso à carne, mas seriam bom ao seu espírito, seriam bom para a sua alma. Então, ao invés de buscarem algo bom, relevante para seu espírito e alma, eles buscavam coisas que traziam prazer e alegria à sua carne humana. E coisas essas, meus amados irmãos, que são passageiras. A Bíblia Sagrada, ela nos revela que Deus coloca diante do homem dois caminhos, um que leva para a morte e outro que leva para a vida. Isso está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 30, e ele diz o seguinte: e eu vos aconselho que escolha o caminho que leva para a vida. Mas como Wesley aqui tem falado, as pessoas, elas preferem rejeitar a palavra de Deus, rejeitar o amor de Deus representado no seu Filho Cristo Jesus, por causa de prazeres momentâneos e passageiros dessa terra. Eles preferem continuar no pecado, na prática do pecado. Eles preferem continuar E ele vai dizer que no versículo 6, se nós dissermos que temos comunhão com Deus, mas andamos em trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Ou seja, nós vemos aqui que se nós dissermos, estamos andando na luz, mas estamos praticando o pecado, estamos praticando coisas que são feitas nas trevas e não nas luzes, estamos sendo mentirosos. E muitas pessoas não entendem que isso faz com que traga sobre ele a justiça de Deus. Como Wesley aqui já falou, já mencionou, sobre Faraó no Egito. O coração dele se endureceu. Mesmo ele vendo, mesmo os seus... como pode dizer, os seus astrólogos, feiticeiros, Jambres e Jambres, eles falaram para Faraó assim: Faraó, este é o dedo de Deus, não é isso? Este é o dedo de Deus. Então, veja bem, numa certa praga, aonde eles não conseguiram fazer também a mesma coisa, porquanto quando Moisés, ele com a sua vara tocou nas águas do rio Nilo e elas se transformaram em sangue, os feiticeiros transformaram água em sangue também. Quando Moisés fez a vara dele, jogou no chão e ela se transformou em cobra, eles também jogaram a vara e transformaram em cobra. Mas quando veio os piolhos da terra e eles não conseguiram fazer a mesma coisa, eles declararam para Faraó: este é o dedo de Deus. Ou seja, mesmo aqueles que estavam ao lado de Faraó, vendo que agora era Deus que realmente estava agindo e que os deuses deles não tinham poder de ir contra o Deus de Israel, o coração, as trevas, o coração em trevas, fez com que ele continuasse daquela maneira, e o prejuízo foi muito grande. Como é dito na história,
as pessoas que estavam, de certa forma, ao lado de Faraó, viram que tudo aquilo estava muito além do que eles, sendo pessoas falhas, pessoas humanas, poderiam conseguir fazer. Eles viram que aquilo estava muito acima, muito mais acima mesmo do limite do que eles poderiam talvez replicar, do que eles acreditavam que os deuses deles poderiam fazer. Eles viram que existia algo muito maior e que eles não conheciam, que era o Deus dos hebreus. Mas, mesmo assim, um coração endurecido pelas trevas, cegado pela ignorância, continua indo a que ponto nós deixamos que o pecado tome conta das nossas vidas. O pecado, ele não é algo que vai afetar somente você individualmente. O pecado não vai trazer consequências somente para você. O pecado, ele engloba as pessoas que também estão ao seu redor. E o final dessa história, que é trágico, mostra isso, que por causa do pecado de uma pessoa, de um homem, outra pessoa que estava ao seu lado, uma pessoa que estava próxima de você, acaba se ferindo ou até mesmo perdendo a sua vida, como foi a última praga, onde Deus mandou um anjo da morte para que matasse os primogênitos do Egito. Entre esses primogênitos estava, claro, o filho do faraó. Nós vemos então, meus amados irmãos, como o pecado, a dureza de coração, traz para a vida do ser humano prejuízos esses que não vêm somente sobre ele, mas também sobre todos os que estão ao seu redor. Toda a nação egípcia sofreu, a família de Faraó sofreu por causa da dureza do coração, por causa de estarem em trevas, estarem no pecado. Mas o apóstolo João, ele vai trazer no versículo 7 para nós uma palavra para todos os homens, uma palavra de consolação na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 7. João, ele vai agora nos falar, ele já falou que Jesus existia antes de todas as coisas, que existia antes de se encarnar, que ele encarnou. João vai nos dizer aqui na sua carta que ele testemunhou, que ele ouviu, que ele o tocou. E vai nos falar que por causa dele nós podemos ter comunhão com Deus. E esta comunhão traz gozo, alegria, paz ao nosso coração. Mas para que nós possamos ter comunhão com Deus, sendo que Deus é luz, nós também devemos andar na luz. Não podemos andar em trevas. Ou seja, não podemos andar no pecado e acharmos que poderemos ter comunhão com Deus. Mas como, pastor, podemos então, sendo nós homens falhos e podemos errar a qualquer momento, como poderemos então ter comunhão com Deus? E o apóstolo João vai trazer uma palavra de consolo aos nossos corações do versículo 7 do capítulo 1. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Veja esta declaração poderosa e maravilhosa que João nos declara. Ele nos diz que o nosso esforço de nós buscarmos ter comunhão com o Senhor, de querermos andar com Deus, esse esforço de buscarmos a Ele, nós teremos por causa que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. João, ele está falando de algo que os leitores, os ouvintes dessa carta, entendiam muito bem. Sabemos que pela lei dada de Deus a Moisés, dizia que um cordeiro deveria ser sacrificado e o sangue deveria se colher uma bacia enquanto o cordeiro sacrificado era queimado sobre o holocausto. E aquele sangue então era levado até o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança.
E aquele sangue era aspergido sobre a tampa da Arca da Aliança. E quando aquele sangue daquele cordeiro inocente, sem mácula, sem mancha, sem defeito, era tão jogado sobre a tampa do propiciatório, a tampa da arca que era o propiciatório, ali o pecado do povo de Israel era coberto pelo sangue do cordeiro. E o povo de Israel, então, era favorecido por Deus. As bênçãos de Deus, a proteção de Deus vinha sobre o povo de Israel. Agora aqui, nós vemos que o sangue de Jesus Cristo, entenda bem, ele não cobre, ele nos purifica, ou seja, ele nos limpa, ele nos lava, ele nos santifica de todo pecado. Aleluia! E nós vemos então que o poder do sangue de Jesus faz-nos que possamos estar diante de Deus, justificados, santificados, lavados e purificados de todo o pecado. E se faz necessário que nós, para podermos alcançarmos isso, devemos tomar uma atitude que talvez o seu pai ainda não tomou, talvez você que está nos ouvindo seja parente de um irmão da nossa igreja, mas o Wesley vai falar sobre essa atitude que está escrito no versículo 9, que fala sobre a necessidade da confissão, de confessar os pecados. Capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o apóstolo João está dizendo para nós que há uma atitude da parte de nós, né? Sim, há uma atitude individual de cada ser humano de você entregar a sua vida a Cristo e assim, desta forma, você entregar, você confessar a Ele que você é um pecador, que você nasceu nesse mundo, que está mergulhado no pecado e que você quer mudar, você busca mostrar a Cristo, buscar a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Você valoriza de grande forma aquilo que Cristo fez na cruz, confessando e querendo por vontade própria mudar a sua vida, mudar os seus estilos, as suas ideias, seus pensamentos, centralizar toda a sua mente em Cristo, centralizar suas atitudes na palavra de Deus. É interessante que o apóstolo João, meus amados, ele vai nos decorrendo aqui nestas palavras sobre tudo isso, e ele vai encerrando dizendo que para alcançarmos todas essas bênçãos sobre as nossas vidas, como eu disse no início, que nós estaríamos falando sobre as bênçãos que acompanham aqueles que andam na luz, mas para que nós possamos ter isso sobre a nossa vida, se faz necessário nós tomarmos uma decisão. Ele vai discorrendo do versículo 1, trazendo uma doutrina, mostrando quem é Cristo, que ele existia antes de todas as coisas, que ele encarnou, que ele veio cumprir a justiça de Deus, que através do seu ato expiatório na cruz, de morrer por nós, fez com que nós viéssemos ter comunhão com Deus, e mostra que Deus anda na luz e que dele não há trevas, e que através do sangue de Jesus Cristo nos possibilita de andar com Deus na luz, assim como ele na luz está. Mas para isso se faz necessário nós tomarmos uma decisão. Temos a ajuda do Espírito Santo nessa terra, que vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu sei que não é tão fácil assim o homem se arrepender e voltar-se para Deus e aceitá-lo como único Salvador. Para o jovem é muito difícil, né, Wesley? A sua geração hoje, o que você pode dizer, o que os jovens estão, os adolescentes enfrentando hoje, para poder, vamos dizer assim, cumprir
os desejos que Deus quer, o propósito de Deus para a nossa vida? Atualmente, no nosso século, a juventude, os adolescentes, os jovens, eles vêm sobrecarregados de influências mundanas, influências que vêm do mundo, trazendo a rebeldia, trazendo ações e atos que são totalmente contra a palavra de Deus. Esse auto de rebeldia que nossa juventude, infelizmente, neste século vem caminhando, simplesmente vem através de algo que eles querem mais independente. Eles querem ser mais independentes de qualquer tipo de coisa. Só que isso é errado, porque o ser humano ele não consegue por si só ser independente. Todo ser humano depende de algo, e nós todos dependemos, querendo ou não, de Deus. Infelizmente, essa juventude e esses, né, os adolescentes, eles infelizmente não conseguem ter essa visão, eles não conseguem ter independência, de que as ações deles, antes de mais nada, sempre tem alguém que passou por aquilo para que possa ensinar a ele a não tomar aquela atitude. A atitude simplesmente ou é você mesmo errando ou é outra pessoa errando e você observando para assim você não errar. E o que falta nos jovens e nos adolescentes é ter essa visão, ter a visão de que as ações que eles tomam precisa ser pautado em algo realmente bom para ele e para as demais pessoas ao seu lado. Mas infelizmente, como eu disse, há muitas influências realmente fortes, tanto nas mídias, tanto nas redes sociais, de pessoas que não condizem, que não fazem, que não atuam de acordo com a palavra de Deus. Desta forma, o adolescente que ainda está em crescimento psicológico, está em crescimento em suas atitudes, no seu caráter, na sua moral, que ainda está buscando saber o que ele deve seguir por causa dessas influências que são, de certa forma, malignas, essas influências que, como eu disse, não estão pautadas em Deus, eles acabam se perdendo no mundo. E, infelizmente, é uma grande maioria, é uma grande parte dos nossos jovens, da nossa juventude que está se perdendo no mundo através dessas influências, né? Nós temos aí a faculdade, que é um grande exemplo disso. Sempre há um grupo lá. E esse grupo, eles são influenciados por alguma ideologia, por alguma ideia. Então, quando todo mundo abraça, é muito difícil um adolescente só, um jovem só, querer cristão querer se mostrar diferente, se manifestar sendo diferente, entendeu? Apenas uma pessoa, entendeu? E é preciso que você entenda que você nunca vai estar sozinho, Deus sempre vai estar com você, entende? Você tem que ver que a maioria ela está realmente indo de cabeça num poço, e você não vai querer pular nesse poço. Você tem que buscar vida. Esses jovens estão querendo buscar algo momentâneo que vai trazer a eles uma morte eterna, entende? Então é preciso que você repense suas ações, é preciso que você veja no que realmente está pautado as suas ações para que você, assim desta forma, possa agradar a Deus, fazendo tudo aquilo que está de acordo com a sua palavra, mesmo que você tenha que ir contramão ao que a maré, a onda de ideologias e ideias que infelizmente essa juventude vem trazendo através das influências que não estão pautadas em nada a ver com a palavra de Deus. Então nós vemos aqui que esta palavra do apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, do versículo 1 até o 10, onde nós lemos. Nós vemos, encerrando, que o pecado, ele afasta o homem de Deus. Nós temos que tomar a decisão de querermos ou não servir a Deus, servir a Deus, sermos direcionados por Ele, nos comprometermos
em obedecer a sua palavra. Porquanto o versículo 10 diz, se nós dissermos que não temos pecado, ou seja, eu não sou um homem mau, uma pessoa ruim, não sou um pecador, então estaremos dizendo que Deus está mentindo, que o homem não precisa de salvação. Mas a palavra de Deus nos mostra, desde o princípio, no livro de Gênesis, que o homem escolheu não servir realmente a Deus com interesse de coração. E por isso trouxe o pecado sobre ele, que o afastou de Deus e contaminou toda a humanidade. Mas o sangue de Jesus Cristo está à disposição para nos perdoar. E eu quero dizer a você, meu amado amigo que está nos ouvindo, que há solução, que em Cristo Jesus nós temos a promessa da nossa salvação, de estarmos com Ele eternamente. E que o jovem, o adolescente, como ouvimos o irmão Wesley aqui falar, deve entender, pedir a Deus discernimento para compreender as ideologias, as filosofias, o que o mundo aborda, o que o mundo passa para a sua geração, que é totalmente contrário à palavra de Deus. E que você, como nós, possamos tomar a melhor atitude, que é aceitar a Cristo como o único, suficiente Salvador, andarmos na luz, amarmos a Ele e obedecermos a sua palavra. Após vocês aceitarem a Cristo, como eu já disse, é preciso que vocês vivam como Cristo, né? A palavra cristãos, né? Como assim nós somos chamados, não é uma simples denominação à toa, né? Cristão são aqueles que seguem as atitudes de Cristo. E se for analisar, Cristo foi um grande líder, não foi mesmo? Ele foi uma pessoa que influenciou, não deixou se influenciar, mas influenciou outras pessoas. Então, para todos que estão assistindo, para todos os jovens também, é preciso que você entenda que como cristão você deve influenciar e não ser influenciado por este mundo. Eu quero encerrar citando o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, a qual ele diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então, Paulo não era o modelo, mas sim Cristo Jesus. Paulo estava dizendo à igreja de Corinto, assim como eu tenho me colocado, andado, o que eu tenho feito, como eu tenho me imitar, vocês também devem fazer da mesma maneira. Então, que você nesta noite, neste sábado, a qual estamos aqui, sendo ensinados pelas Sagradas Escrituras, possa guardar esta palavra, este ensino, e que ela venha edificar a sua vida. Nós estamos em um mundo em trevas, mas o Deus ao qual nós servimos, Ele é luz. E por Ele ser luz e nós estarmos nele, nós também somos luz e devemos andar na luz. Quero juntamente, meu filho, orar com você, por você, pela sua família, pela sua casa. Creia que Jesus Cristo tem poder de salvar seus familiares, seus amigos, seus vizinhos. Foi para isso que Jesus Cristo veio a este mundo, para que todos pudessem terem a oportunidade de se arrepender e aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Senhor Deus, eterno Pai, querido e santo e poderoso que está no céu, te louvamos, ó Deus, nesta hora, por estes minutos que estamos aqui, juntamente com os nossos irmãos. Ó Pai querido, aprendendo da Tua palavra, sendo ensinada pelas Sagradas Escrituras, Senhor, como nós devemos andar na luz. As bênçãos que vêm sobre as nossas vidas, se nós andarmos na luz. Que Tu venha abençoar a cada casa, a cada lar, dos nossos amados irmãos,
a seus familiares, aqueles que ainda não tiveram um encontro contigo, que tu venha ter de misericórdia, Senhor, e que tu venha, Pai, quebrantar os seus corações, e eles possam reconhecer o seu estado de pecado, arrepender-se e voltar-se para ti. Também te louvamos e te agradecemos, ó Deus, nesta noite, pela nossa salvação, por um dia ter sido alcançado pelo poder deste evangelho, por termos sido agraciados com esta salvação na pessoa do teu Filho Jesus Cristo, e com elas as bênçãos a qual temos recebido na nossa caminhada cristã. E a promessa, Senhor, que um dia estaremos contigo, livre deste corpo, Senhor, pecaminoso, deste mundo pecaminoso, e estarmos contigo na glória, na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Ajuda-nos, ó Pai, fortalece cada dia mais e mais a nossa fé, abençoa as nossas vidas, é o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe a todos em Cristo Jesus. Eu convido você para amanhã. Amanhã nós estaremos estudando aqui, a lição da Escola Bíblica Dominical. O tema desse trimestre é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E amanhã estaremos estudando a terceira lição, que tem por tema eleição e predestinação. Às 9h da manhã estaremos fazendo esta live, e você pode estar acompanhando aí na sua casa, pega a sua Bíblia, você que já tem a revista. Se você ainda não tem a revista, entre em contato conosco, que ainda temos poucos exemplares ainda, mas ainda temos poucos exemplares conosco, para que você possa, aos domingos de manhã, estando edificado pela palavra do Senhor. Convido você a se inscrever no canal nosso no YouTube. Lá está a Assembleia de Deus Flórida Paulista. Se inscreva lá, veja as outras lives, outros vídeos. Convide outras pessoas para se inscreverem, para serem edificados pela palavra do Senhor. Que Deus vos use em Cristo Jesus. Wesley quer trazer uma palavra de paz. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Queria estarmos aqui nesta tarde, né? Nós aprendemos mais da palavra dele. Que você outras vezes, em outras lives, ao qual estaremos aqui cultuando, estaremos aqui aprendendo mais dele, e que você possa ter integralizado no seu coração esta palavra, para que assim as suas atitudes possam ser cada vez mais parecidas com Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação, a comunhão do Espírito Santo seja para convosco. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.